Bom dia. Bom dia a todo mundo, a todos e todas. Esse é o nosso segundo dia da nossa segunda jornada de filosofia das proteínas e das células. Estou muito feliz, ao quadrado agora, né, de estar aqui com vocês. Apreciamos muito a presença de todos e vamos começar com a nossa primeira fala, conferida pelo Tiago. O papo é seu. Obrigado. Obrigado, gente. Bom dia. Gostaria de agradecer em primeiro lugar ao Oswaldo e a Mariana, que foram bem gentis nesse contato. Eu entrei em contato tardio com o Oswaldo, através do João, que indicou o evento. Eu falei, poxa, que legal, filosofia das células e das proteínas. É algo que eu tenho trabalhado mais especificamente com as células, e saber que está tendo esse tipo de discussão aqui na USP, para mim, é bem legal. Então, eu faço doutorado lá no PIEC, que é o Programa Interunidade de Ensino de Ciências. É um programa interdisciplinar, então congrega ali diferentes áreas, biologia, física, química, recentemente EASH. E dentro desse contexto, nós temos pensado sobre a história da filosofia da ciência, mais especificamente com a associação com a biologia celular. Então, para começar, eu trago aqui dois autores que ressaltam essa centralidade das células para o conhecimento biológico, como Edmund Beach Wilson, que lá no finalzinho do século XIX, geneticista norte-americano, vai ressaltar que a célula seria uma chave para a gente compreender vários processos, problemas biológicos. Posteriormente, ali no século XX, nós temos lá o François Jacob, que vai falar que com a célula a biologia descobriu seu átomo, uma ideia, aliás, de atomismo da célula ser a menor unidade da vida. Dentro desse contexto da célula, a gente tem buscado fazer uma aproximação com o ensino de biologia, que é uma das vertentes que a gente trabalhou durante o mestrado e agora no doutorado, e a gente vê que a célula ela ocupa um lugar central também. Pensando, por exemplo, nas bases nacional comum curricular, a gente tem ensino sobre as células desde o ensino fundamental até o ensino médio. Alguns autores, como desse livro Teaching Biology in Schools, eles vão ressaltar que a biologia celular, uma célula, juntamente com a evolução, é uma das principais ideias generalizadoras do ensino de biologia. Então, tudo isso para tentar entender como que isso acontece no ensino de biologia. Quando a gente vai para a história da ciência, a gente encontra vários relatos que buscam entender como que ocorreu os estudos referentes a essa entidade biológica. E é bastante comum a gente começar lá no século XVII, com os estudos pioneiros do Robert Hooke, que vai lá cunhar o termo célula pela primeira vez, a partir das análises da estrutura da casca da cortiça. Temos ali já no século XVIII algumas teorias que vão tentar entender a célula a partir de outras perspectivas, como a teoria globulista, que entendia que glóbulos e não células constituíam a menor unidade dos seres vivos, até a gente chegar na teoria celular, lá no século XIX, o Schleid e o Schwann, a partir das análises com o desenvolvimento das células vegetais e dos animais, vão propor a famosa teoria celular, e vai ter vários princípios que são generalizadores. O que é interessante notar? Muitas vezes, esses trabalhos se orientam de uma perspectiva positivista ou tradicional da ciência. O conhecimento, por exemplo, ele evolui de uma forma linear, a gente ressalta ali as ideias dos vencedores, daquelas pessoas que contribuíram para chegar nesse conhecimento aqui. Dentro desse contexto, durante o mestrado, a gente buscou explorar essa relação entre história e filosofia da ciência associada ao ensino de biologia, e aí a gente se baseou na teoria da biologia, que o João até citou ontem, proposta lá pelo Scheiner. Ele propôs 5 teorias, que são teorias gerais, dentre essas a teoria celular. Nós utilizamos isso como um caminho para associar com a história da teoria celular, e a partir daí a gente trazer alguns aspectos de natureza da ciência, que é basicamente tentar ajudar os estudantes a entenderem como que se dá a construção e a validação do conhecimento científico a partir deste recorte historiográfico específico. Dentro desse contexto, nós conseguimos identificar várias categorias que a gente entende que são representativas dos aspectos epistêmicos, cognitivos e sociais institucionais da ciência, como, por exemplo, onde que essas pessoas estavam locadas, como Robert Hooke, o que elas faziam, quais foram as práticas, os desenvolvimentos, as atividades que possibilitaram eles produzir aquele determinado tipo de conhecimento. E isso nos ajudou a gente a aproximar de algumas questões,
Uma é a abordagem contextualista da história da ciência, e essa abordagem que vai levar em conta vários produtos que fazem parte da produção do conhecimento científico, e um aspecto que é chave aqui para o nosso trabalho, que é a ênfase nas práticas científicas. E aí, práticas científicas, às vezes, já se tornou um senso comum, falar sobre práticas, mas o que a gente entende por práticas científicas? A gente tem buscado se aproximar aqui de um movimento amplo que tem acontecido nos estudos culturais de ciência, que é a chamada virada para a prática, que, de maneira geral, tem buscado o quê? Pensar na ciência e suas diferentes perspectivas a partir de um viés que seja diferente daquele que foi construído durante grande parte do século XX. Então, por exemplo, ao invés de pensar na ciência como construção de estruturas axiomáticas, como teorias e modelos, a gente tenta expandir essas ideias para contemplar as diversas ações que estão envolvidas no fazer científico. Um livro que é chave para a gente entender este movimento é esse aqui, elaborado por Le Soleil e colaboradores, que vai discutir quais são as principais características desse movimento da virada para a prática. Eles vão pontuar que surge ali na década de 80, críticas à visão tradicional da filosofia da ciência, e essa ideia que o conhecimento deve ser visto como algo que é muito mais amplo, como algo que envolve práticas epistêmicas, científicas, sociais e culturais particulares. Um outro ponto também que é interessante, que esses autores vão ressaltar, é que a gente pode olhar para essa virada para a prática a partir de diferentes perspectivas. Então, diferentes disciplinas vão contribuir para que esse movimento surja, e se a gente olha para as ciências naturais e para a matemática, a gente entende, então, que a história da ciência, a filosofia da ciência e a sociologia do conhecimento científico vão ocupar um papel central para que esse movimento ocorra. E aqui são alguns exemplos de trabalhos que vão discutir como que isso acontece. Um clássico é o trabalho do Ian Hack, por exemplo, onde que ele vai enfatizar essa questão da intervenção, da representação. Então, pensar no conhecimento científico de uma maneira que a gente está intervindo no mundo. O experimento vai assumir um papel também que é de grande importância para ele. Ele vai falar que a gente tem focado muito nas teorias, mas os experimentos também fazem parte do conhecimento científico, e aquela célebre frase dele, quando os experimentos têm vida própria, é uma ideia que resume um pouco disso. Temos também outros trabalhos, como o do Latour, essa ideia também da representação na prática científica, e o trabalho do Pickering, que vai pensar em conceituar o conhecimento não como informação, mas como cultura, como uma prática social. Associado a esse movimento, a gente se situa, então, ainda mais especificamente, dentro de um autor que tem trazido importantes contribuições para essa ideia da ciência numa perspectiva prática ou pragmática. Falamos do Hasok Cheng, ele é um filósofo sul-coreano, que reside ali em Cambridge, e ele tem buscado entender como que a gente pode pensar no conhecimento científico a partir dessa perspectiva prática ou pragmática da ciência. E aí ele tem criticado muitas vezes essa ideia de que o conhecimento científico associado à filosofia da ciência como um positivismo lógico, focado em proposições e conhecimentos a priori, muitas vezes tem limitado a nossa maneira de ver a ciência, ou seja, tem limitado a nossa maneira de considerar outros aspectos do conhecimento científico que também são importantes, que devem ser levados em conta. Neste sentido, esse livro, Realism for Realistic People, ele propõe uma teoria do conhecimento que vai deslocar essa ideia de conhecimento como informação, ou seja, conhecimento como algo que é a priori, para uma ideia de conhecimento como ação, conhecimento ativo. E aí o que é interessante aqui também é que, ao fazer isso, ele tenta conectar a produção do conhecimento científico àquilo que as pessoas fazem, aquilo que faz parte do contexto real de cada um de nós. Além disso, um outro ponto que é importante é o seguinte, ele fala assim, a gente tem falado bastante sobre práticas científicas, mas qual a relação que existe entre elas? E aí, nesse sentido, ele propõe uma estrutura filosófica que ele vai chamar de gramática filosófica, pensando, influenciado lá pelas ideias do Wittgenstein, que ele fala o quê? Precisamos considerar aquilo que nós fazemos na ciência, ou seja, o seu contexto real. Ele vai falar que este é um caminho que a filosofia da ciência pode se aproximar de como as práticas científicas são produzidas e validadas. Nesse sentido, ele sumariza
Na verdade, a Soler Catinou que sumariza isso de uma forma visual, e ele vai compor esse sistema de prática, então, como um arcabouço constituído por atividades que são menores, chamada de atividades epistêmicas, que ele vai definir como um conjunto mais ou menos coerente de operações físicas ou mentais que visam contribuir para a produção ou melhoria do conhecimento científico. Dentro dessa microestrutura tem a outra ainda menor, que ele vai chamar de operações, que é onde que ele vai delimitar as atividades epistêmicas que vão acontecer dentro desse contexto. E no sentido mais amplo, nós temos o que ele denomina de sistema de prática, que é onde que a gente vai ter um conjunto coerente dessas várias atividades epistêmicas que são produzidas com vistas a atingir determinados conhecimentos científicos. Então, para o Cheng, o sistema de prática é uma maneira de a gente pensar na produção e na validação do conhecimento científico. E ele fala que a gente pode, a partir desse sistema, aproximar de várias questões. Uma delas, que ele fala que é a mais direta, é da historiografia da ciência. Então, olhar para a história da ciência a partir daquele esquema. Por meio disso, a gente pode chamar atenção para os vários aspectos da ciência, que muitas vezes os historiadores têm negligenciado, ressaltar as ligações que existem entre diferentes vertentes do trabalho científico e fundamentar novas visões sobre a natureza do conhecimento científico. E aí o que é legal é que, ao longo dos últimos anos, o Cheng tem conseguido fazer essas discussões pensando a partir de categorias básicas. Então, por exemplo, em 2004, em Invited Temperature, ele vai analisar a questão do termômetro e da análise da temperatura. Ele fala, é uma coisa que a gente toma como óbvio do dia a dia, mas como que a gente chega? Como que a gente chegou a esse conhecimento? De associar algo que é conceitual com algo que é observacional, que é experimental. Posteriormente, ele vai fazer isso em relação à água. E a água realmente é H2O? Ou seja, como que a gente partiu dessa ideia básica da água para a sua associação como elemento químico? E aqui neste livro de 2012, da Is Water H2O, ele vai inclusive falar que o flogismo, diferentemente do que muita gente pensa, ele teve contribuições importantes para a gente conseguir chegar nesse conhecimento científico. E ao fazer isso, ele aproxima, por exemplo, do pluralismo epistêmico, de entender que a gente não pode entender a ciência como um caminho ali que é linear e que só tem a história de determinadas pessoas que são vencedoras. É muito mais complexo do que isso. Nesse livro de 2014, ele propõe um sistema de prática, e esse livro aqui do Realism for Realistic People, ele vai discutir justamente essa natureza do conhecimento científico, pensando na questão do realismo segundo o viés pragmático. Associado a essas discussões, nós temos a história da biologia, que é onde que nós situamos, e aí a gente encontra um aspecto que é bem legal. Alguns autores, como a Hannah Landeck, ela vai falar o seguinte: a biologia ela não é um objeto passivo nesse processo, ela não foi um objeto passivo, na verdade. Ela atuou de maneira ativa, ao fornecer caminhos, perspectivas, para que a gente conseguisse pensar neste movimento surgindo ali no século passado. E ela vai ressaltar alguns autores, alguns trabalhos, na verdade, que ajudaram a gente chegar neste movimento. Um clássico é o do Fleck, onde ele vai sair do contexto ali da sífilis, então uma doença causada por uma bactéria, e propor as ideias de coletivo, de pensamento, estilos de pensamento. A Vida de Laboratório também, publicado pelo Latour e Uga em 79, onde eles vão fazer o estudo etnográfico lá no laboratório. Esse trabalho do Heimberg, onde ele vai propor a ideia de sistemas de prática a partir de uma síntese de proteínas desenvolvida no laboratório dos Estados Unidos, e até mesmo epistemologias feministas, como da Donna Haraway, enfatizando o aspecto social e situado do conhecimento científico. Então, a gente pode incluir a história da biologia aqui, neste movimento, porque ela também contribui para que a gente consiga olhar para a ciência a partir de uma nova maneira. Um outro aspecto também que a gente tem observado é que a historiografia da biologia tem se aproximado cada vez mais dessa discussão pragmática da ciência, ou seja, enfatizar suas práticas, as suas materialidades. Ela também ressalta que hoje em dia a gente está vivendo esse movimento, então ele ainda está em curso, e pode ser observado em algumas disciplinas específicas, como o caso da virologia. Então, o Pierre Métaux tem enfatizado que a gente pode pensar
no surgimento dessa disciplina, na sua historiografia, enfatizando aspectos cada vez mais práticos, pragmáticos, ao invés de simplesmente conceituais. E dentro desse contexto, a gente se insere na disciplina da biologia celular. Esses são os nossos objetivos, então, conceituar a disciplina da biologia celular como sistema visual de práticas científicas e elaborar um episódio histórico sobre a primeira representação da célula com microscopia eletrônica à luz desse sistema visual de práticas. E aí a gente coloca algumas perguntas. Estamos aqui num evento sobre filosofia das proteínas e das células, porque, em primeiro lugar, a biologia celular. A biologia celular, segundo o Bechdel, vai surgir, então, como uma disciplina, no contexto do pós-guerra, que vai ser distinta da citologia, que temos ali do século XVIII até o início, final do século XIX, vai associar a biologia celular a pensar na célula, associar a sua estrutura e a sua função, entender o que é cada coisa e o que elas fazem. E ele vai falar que isso possibilita que a gente consiga avançar no nosso conhecimento sobre o que a célula constitui de fato. Olhando para a historiografia dessa disciplina, nós temos vários trabalhos publicados ao longo dos últimos anos que têm enfatizado essas questões e, mais do que isso, enfatizado as práticas científicas que estão envolvidas neste movimento, que estão envolvidos nessa disciplina. Então, desde o clássico do Bechdel até esse mais recente, que envolve biologia celular e biologia molecular, a gente tem esses autores olhando para essa disciplina do ponto de vista historiográfico, mas fazendo relações com perspectivas pragmáticas da ciência também. Por fim, nós temos a filosofia da biologia celular, que é um campo recente, inclusive, que foi delineado pelo Bechdel e pelo Bonahem lá no Stanford Encyclopedia. E aí o que é interessante a gente notar é que eles vão falar que durante o tempo em que a filosofia da ciência teve essa orientação a priori positivista do conhecimento científico, aspectos associados a essa disciplina foram negligenciados, como, por exemplo, a questão da representação na forma de imagens, como fotografias, diagramas, a questão da forma de modelos, como que eles são produzidos, como que eles são usados. E aí o que ele vai falar? Que a partir do momento que mudou-se essa direcionamento, essa maneira de olhar para a filosofia da ciência, esses aspectos pragmáticos da biologia celular, eles tornaram-se em evidência e têm sido estudados cada vez mais nesses últimos anos. Por fim, por que imagens? Falando de um sistema visual, as imagens vão ocupar o lugar central na história da ciência e muitos autores têm enfatizado, inclusive, esse aspecto pragmático da produção de imagens. Então, diferentemente da filosofia da ciência que a gente tem do século XX, que vai focar em representações linguísticas, na forma de teorias e modelos, visões sintáticas e semânticas, por exemplo, aqui as imagens vão assumir um papel que é central para a produção do conhecimento científico. E pensar na biologia celular é pensar nessa disciplina com a produção, a elaboração, a interpretação de imagens. Por quê? Porque os biólogos celulares não só envolvem ali materialmente com as células. Muitas vezes eles precisam desenvolver representações sobre elas, na forma de diagramas, na forma de micrografias. Essa familiaridade dos cientistas, aliás, vem dessas representações geradas com o auxílio do microscópio. E essas práticas, elas trazem alguns aspectos que são interessantes, que são questionáveis. Como, por exemplo, o que nós observamos através do microscópio é uma célula, de fato, uma representação sobre ela. Caímos, por exemplo, na questão do realismo. São questões que a gente pode discutir associando imagens com a biologia celular. E aí a gente entende que desde os primeiros trabalhos associados às células, como Robert Hooke, até os desenvolvidos com a teoria celular por Schleider e Schwann, vão tratar dessa ideia de representação, na forma de diagramas e hoje na forma de micrografias. E aqui a gente tem um episódio histórico, então essa parte que a gente está desenvolvendo ainda, nós enfatizaremos a primeira micrografia elaborada de uma célula a partir da microscopia eletrônica. E isso é interessante porque os autores associados à história dessa disciplina têm enfatizado que aqui a gente tem um novo modo de produzir conhecimento sobre as células, que é diferente, aliás, do que se tinha produzido sobre a citologia. Aqui nós temos o título desse artigo, pessoas que são envolvidas. Então, veja, por exemplo, que o Ernest Fullam, que é o último autor desse trabalho, ele era um técnico.
ele não era um cientista formado com a formação acadêmica, mas que o conhecimento e as práticas que ele tinha, associado ao uso do microscópio, foi fundamental para que a gente obtivesse esse tipo de imagem. Além disso, a gente pensa, é simplesmente uma imagem, mas por detrás dela a gente tem várias práticas, como centrifugação, dissecação, coloração, observação, descrição. Então a gente entende que é algo muito mais amplo do que simplesmente olhar e observar uma imagem. Tanto é que isso vai culminar lá em 74 com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina pelas contribuições desses pesquisadores para esse entendimento do que é a célula. Então, se a gente fosse pensar na síntese do trabalho, de uma maneira bem assim grotesca, a gente poderia sair da imagem, da sua representação, entender as práticas que estão envolvidas com essa representação na forma de imagem, na forma visual, associar isso a uma perspectiva mais ampla do sistema de prática, que tem essa preocupação, que enfatiza, por sua vez, a centralidade das práticas para as ciências, e está inserida dentro desse movimento amplo que a gente denomina de virada para a prática. E ali do lado esquerdo, eu tento ressaltar que a gente partiu da ideia geral, que é a história e filosofia da ciência, a sociologia, até um aspecto mais específico, que é a história e filosofia da biologia celular, que tem a prática como principal elemento. E aqui é só uma provocação que surgiu, inclusive, da banca do doutorado, que é pensar nas imagens. É apenas uma imagem? Um caso emblemático, por exemplo, do DNA, que envolveu, inclusive, o trabalho da Rosalind Frank, que foi reconhecido depois, e pensar nessa imagem é algo muito mais complexo, porque envolve várias práticas, várias atividades que são desenvolvidas por várias pessoas. Então, ressaltar esse sistema visual de práticas nos permite reconhecer essa dimensão da ciência que é tão importante. E aqui algumas considerações finais, pensando na célula, então, como nexo, na biologia celular também como ponto de interconexão entre vários pesquisadores, e a prática científica como um foco aí que pode produzir contato também entre os historiadores e filósofos da biologia. Só para fechar, alguns questionamentos que eu tenho pensado. A ideia de imagem na forma de micrografia nos leva a crer que as células são entidades fixas, entidades substancialistas, como esses autores têm enfatizado, ou é possível olhar para a micrografia de uma célula e entender que ela é uma entidade viva, é uma entidade que está em processo dinâmico? São algumas das questões aí que eu deixo para vocês. E o meu muito obrigado. Acho que no segundo slide eu já tinha pensado, Lucas, já queria fazer uma pergunta. Mas antes eu queria agradecer muito a sua fala. Gente, obrigado. Foi maravilhoso. Até quero pedir os slides. Porque é maravilhoso. Lucas. Tudo bem, amigo? Tudo bem. Parabéns pela apresentação, adorei. Obrigado. Acho que você está indo um caminho muito interessante na parte da história, das imagens. Falar aqui? Você não quer vir aqui e a nossa tática, John? Poxa. Não, senta ali. Uma hérnia aqui nas costas. Fazer exercício. Eu vou perguntar para a galera. Vocês estão ouvindo bem, gente? Aí não? Depois o Romeu. Tá. Fala aqui. Obrigado. Aqui? Ou não? Não, pode só falar aqui. Só falar. Certo. Em relação à parte da história, da biologia, eu não tenho nenhuma pergunta. A minha pergunta vai mais na sua fundamentação, lá no Cheng. Eu adoro a virada experimental, só que eu estudo a partir da filosofia. Uhum. E eu li esse livro dele recentemente. É engraçado que eu sempre vi o Cheng como um relativista selvagem, assim, um Feyerabend de cabelo penteado e de terno, assim, e ele solta um livro sobre relativismo, sobre realismo, né? Uhum. Ele sempre foi relativista, ele solta um livro sobre realismo, eu fui atrás para ver, e eu queria entender, na parte que ele define práticas epistêmicas, ele traz alguns critérios, né? Intencionalidade, regras discerníveis, coerência interna, contribuição. Você até chegou a falar a frase dele que define as práticas epistêmicas. Uhum. Qual que é o ponto? Quando eu li esse livro, eu tive muita dificuldade de, a partir do critério dele de prática epistêmica, fazer uma distinção entre ciência e não ciência. Por quê? Ao ler e inteirar, me pareceu que o critério que ele tem de prática epistêmica se aplicaria perfeitamente bem, por exemplo, à ideia de magia hermenêutica, no sentido do Crowley.
que os magos fazem aqueles rituais, Uhum. e aquilo ali seria tão ciência quanto um laboratório no microscópio. Ou mesmo práticas de medicina integrativa, como homeopatia e tudo. E aí caiu minha ficha, que talvez o Chang não tenha abandonado o relativismo dele, que eu conheci em favor de um realismo, né? Uhum. E eu discuti isso já com muitas pessoas, e, enfim, eu tive muita dificuldade de entender como, a partir dos critérios do Chang, você consegue distinguir ciência de magia e de pseudociência a partir da prática, porque se o critério é a prática, se tem prática, Pode ser qualquer coisa. pode ser qualquer coisa, Uhum. certo? E essa é a grande dificuldade que eu tenho em relação a esse pseudo-realismo do Chang. Então, minha pergunta nesse sentido é, como que você vê isso? Se isso é importante para você, né? Como é a fundamentação do seu trabalho, você acha que é importante distinguir ciência de não ciência? Isso tem validade? E como você vê isso? Eu não consegui, a partir dos critérios dele, ver um critério de distinção de ciência e não ciência. Talvez você tenha conseguido ver, você pode me ajudar nisso. Bom, então, eu também não consegui ver. E assim, não é um aspecto basilar para o nosso trabalho, porque naquele capítulo de livro 2014, ele vai falar que uma das maneiras de aproximar olhando para a produção do conhecimento científico. Então, no fim, o que a gente está fazendo é olhar para o contexto específico das células, o que está envolvido ali. Agora, sim, de fato, ao ele enfatizar, por exemplo, naquele livro Realism, For Realist People, ele vai falar que o conhecimento como ação, active knowledge, né, que ele vai denominar lá. Ao fazer isso, ele amplia demais o debate, que pode significar qualquer coisa. E eu acredito que ele tenha consciência disso, porque na introdução desse livro, aliás, ele fala assim, sobre a importância da gente aproximar a produção do conhecimento científico com a atividade humana. E ele fala que a atividade humana envolve ação. E aqui ele vai enfatizar a questão esse viés pragmático. Então, ele tem essa preocupação de conectar a tudo quanto é conhecimento humano, e eu não vejo se ele se preocupa em fazer tanto essa delimitação do que é ciência, do que não é ciência, ainda mais porque ele é adepto do pluralismo epistêmico, do pluralismo etológico, né? Uma pergunta mais pessoal agora. Você acha importante distinguir magia hermética de ciência? Putz, é importante, com certeza. Porque a gente pode entrar em pseudociência, pensando na biologia, o design inteligente, por exemplo. Pô, é uma ciência, é uma pseudociência? Em que maneira que a gente avança ou não avança? Então, assim, é um ponto importante, que a gente não vai discutir, mas que vale uma consideração, assim, de entender essas fronteiras aí. Parabéns, adorei o trabalho. Obrigado. Eu também. É só o Romeu. Você não quer ver? Gente, eu tenho que pedir desculpa para vocês que eu não sou da área de filosofia, dessas coisas. Eu fui formado médico e depois fui virando biólogo, mas eu sou ainda só meio biólogo, como fui meio médico. Foi durante a pandemia que eu comecei a pensar nas coisas de por que a pandemia, o que é que o homem fez nesse troço. E isso me despertou para um assunto que eu não vejo tratado aqui. Esse seria, então, a disciplina certa, né? A prática da ciência. É que eu não consigo entender o processo vida sem referência ao meio ambiente, porque nós viemos dele, nós dependemos dele, isso é inexorável e inescapável. Não há como cortar um cordão umbilical, porque não existe. A gente continua dependendo dele. E eu acho que ele tem que estar misturado em todas as coisas que a gente faz. E foi durante a pandemia, pensando nesses problemas e também pensando no trabalho que eu faço, que eu estudo é o código genético. O código genético se dedica a estudar as letrinhas que se usam para construir sentenças, que são as proteínas ou os genes. E essas sentenças são um código de segunda ordem. Tem aqui esse codiguinho genético, depois que ele estiver decifrado, aí fica tudo fácil. Mas aí nós temos que pensar nesse código de segunda ordem, que é o que a célula faz para viver.
ela não vive sem o ambiente, então isso tem que ser tratado sempre. Eu sinto falta disso. A partir da pandemia, antes eu não sentia falta, não. E fica aí a ideia para vocês. Obrigado. Obrigado. Quer comentar, Thiago? Eu só consigo lembrar, foi um dos últimos pontos que eu discuti. Dia processual, que alguns falam como o Dupé e o Nicholson têm discutido, que é entender a célula, o organismo dos seres vivos a partir de processos, como entidades vivas e dinâmicas que estabelecem relações entre elas. E aí o que eu acho legal nesse episódio histórico é que, assim, digamos que por conta dessa recalcitrância da célula, que a gente precisa desenvolver várias práticas, separar, corar, identificar, tentar estabelecer relações. E o prêmio Nobel, ele é um resultado disso porque o Christian de Duve, por exemplo, ele é reconhecido pelos seus trabalhos com a estrutura dos lisossomos e aquilo que eles fazem nas células. Então, essa ideia de estrutura e função da célula como algo dinâmico se faz presente neste prêmio lá. Então, assim, tem tudo a ver, né, de entender aquilo que acontece na célula com aquilo que a gente faz também no nosso dia a dia. Bom, né? Pode falar. Bom, muito obrigado pela palestra, foi excelente, né? A minha pergunta diz respeito à ligação entre os globulistas e os protoplasmatistas, vamos dizer assim. Não sei se você estudou isso, se faz parte da sua pesquisa, né? Mas eu acho que dá para ver a pergunta, mesmo que você não tenha estudado. Uhum. O Jorge Canguilhem, no seu texto A Teoria Celular, ele diz que houve uma espécie de oscilação entre concepções continuistas e descontinuistas da biologia, né? Ele diz que a célula é uma imagem descontinuista e é a ideia de que a célula é o átomo da biologia, né? Então, a primeira coisa, assim, eu gostaria de ouvir se você pudesse comentar um pouco sobre essa controvérsia. E a segunda questão é se você acha que, não encarando a ciência como um acúmulo na direção do progresso, né, abandonando essa ideia, se um dia a teoria celular pode desaparecer da biologia e voltar a uma teoria protoplasmática, porque não existe dados seguros, né? Sempre pode haver uma dinâmica, e você está estudando a dinâmica se no futuro a teoria celular cai fora da biologia. Essa é a minha questão. Ótimas perguntas. Sobre a teoria globulista, no mestrado a gente discutiu assim bem superficialmente, que basicamente é o quê? É uma ideia que vai surgir ali meados do século XIX, um pouco antes da proposição da teoria celular. E assim, vários pesquisadores olhavam... Acordar aqui. Desculpe. E aí, qual que é a ideia? Vários pesquisadores olhavam para o microscópio e viam glóbulos. E aí passou a pensar, os glóbulos que são essa unidade? E aí, posteriormente, mostrou-se que era um resultado de uma aberração acromática. Então, era um problema de microscopia, de conseguir observar glóbulos ao invés de células. Mas surgiu como uma teoria, durante algum tempo teve uma emergência, e já a teoria do protoplasma, essa ideia de tentar identificar e defender algo que é vital, uma substância da matéria viva, que é distinguir-se, aliás, daquilo que é inanimado. Agora, as duas perguntas, Maurício, desculpa que eu esqueci. A primeira era só isso aí, você já me respondeu, sobre globulistas e tá. A segunda é se a teoria celular pode desaparecer da biologia. Boa pergunta. Eu acredito que não, porque hoje em dia a gente tem avançado bastante nessas ideias. Você comentou do atomismo biológico, entender a célula como átomo. O Daniel Nicholson, ele tem um trabalho que vai falar sobre essa questão de a gente entender a célula a partir de uma perspectiva atomista, do atomismo biológico. E, recentemente, eu tenho aproximado dessas ideias da ontologia processual da biologia, e isso, assim, me faz crer que a gente entender as coisas como um processo, como algo vivo, é algo inerente da natureza e de qualquer ser vivo. Então, assim, acho que nesse sentido, ao se aproximar dessas ideias, eu acredito que esteja alinhado com a ideia, por exemplo, que uma célula vem só de outra célula.
que a célula tem um princípio de desenvolvimento que é o mesmo para todas as células que existem. Então, acho que com isso a gente pode se aproximar dessas visões aí que, apesar de estarem distintas no tempo, têm relações entre si. Ok, obrigado. Por nada. Mais alguma questão? A gente tem ainda 4 minutos? Eu fui muito rápido, porque eu fiquei com medo de não dar tempo de falar tudo, Não, mas foi bom que sobrou excelente. tempo. Sim, Bom, Então, mas não sei se você ia fazer alguma pergunta. eu tenho várias, mas não, então- depois... Não. Não, mas eu Thiago, não vou guardar. Eu pareço extrovertida, mas eu fico muito vergonha de perguntar. Fica à Não, vai lá, vontade. que depois eu tenho a oportunidade de falar com o Thiago. De verdade. Não, é muita coisa, né? Porque essa questão do processualismo, só para falar da outra, das próximas apresentações, eles são, por exemplo, o Dupré e o Nicholson, eles estão muito inspirados pelo Whitehead. E essa parte de processo. E aí uma das perguntas seria, será que a gente pode ver será que a gente conseguiria falar um pouco sobre biosemiótica com eles e a parte processual da biosemiótica? Qual que seria a diferença ali, né? Uma boa pergunta. E aí uma outra pergunta, talvez, é que, assim, gente, eu tô começando a me apaixonar pelas células, né? Eu jurava que eu só queria ficar na parte das proteínas. Mas qual que você vê, talvez, para a gente pensar um pouco no futuro, o papel da inteligência artificial numa teoria celular? Por exemplo, a gente tem o microscópio, a gente tem a citometria, e agora a gente tem uma coisa que, infelizmente, não deu tempo ainda de pesquisar, chama-se Ghost Cytometry. Então, qual que seria uma das consequências dessa crescente automação da prática científica na biologia? Então, esse é um aspecto, bom, em primeiro lugar, associado com Whitehead. Eles fazem esse reconhecimento, mas eles buscam avançar nessa ideia da ontologia substancial naqueles livros. Então, assim, eu não sei que medida que eles vão se aproximar da semiótica, mas aquele livro, Drawing Process of Life, é interessante que eles vão, na verdade, o Dupré com a Gemma, eles vão aproximar essa questão do desenho de uma perspectiva pragmática para dar conta dos processos que acontecem, por exemplo, a nível de molécula, a nível de células. Então, eu vejo que eles têm avançado nesse sentido. Em relação à segunda pergunta, eu ainda não sei, para falar a verdade, porque a gente tem avanços. Hoje em dia a gente representa as células de uma maneira dinâmica. Recentemente até saiu a formação do coração de um camundongo, que eles conseguiram ali identificar. Então, assim, a gente consegue cada vez mais entender como processos nesse sentido, tanto da célula, imagens em tempo reais. Mas o que eu acho legal do episódio histórico é que, assim, enfatiza esse viés humano na produção do conhecimento científico. Então, não é algo que é automatizado. Os cientistas têm que ir, têm que identificar, têm que fazer secções, têm que fazer ultracentrífuga. Então, é algo que envolve muito da natureza humana e que talvez a gente esteja perdendo com essa inserção cada vez maior da inteligência artificial na produção do conhecimento científico em associação com a célula, por exemplo. Tá certo, então. Obrigada. Estamos no tempo. Muito obrigada. Que ótimo. Pessoal? Não, eu vou só tentar colocar isso na posição correta sem fazer barulho. Tá certo. Então, eu gostaria de chamar o João Kogler agora, que vai falar sobre informação e interpretação biomolecular. E antes disso, que o Oswaldo esqueceu de me avisar, eu preciso parar de gravar.